Sabe aquela sensação de olhar para um monte de números da empresa e pensar: por onde eu começo? Parece que custo é tudo a mesma coisa, não é? Pois é, mas não é bem assim. Hoje a gente vai ver que entender a classificação de custos não é só um detalhe da contabilidade, não. É o que separa uma decisão no escuro de uma estratégia que realmente funciona. E para guiar a gente nessa conversa, vamos usar como base o capítulo 2 do livro Contabilidade e Análise de Custos, do professor Francisco Lawrence. É uma obra fantástica que pega uma teoria que parece super complexa e transforma em algo prático, objetivo. Então, vamos direto ao que interessa. Pois é, esse é o dilema, né? Os números estão todos lá. Mas e aí? Parecem um ruído, uma bagunça. Como é que se define um preço justo? Onde dá para cortar gastos sem prejudicar a operação? A verdade é que sem um mapa, qualquer decisão é um tiro no escuro. A classificação de custos é exatamente esse mapa. É o farol que vai tirar a gente desse nevoeiro de dados e mostrar um caminho claro para a lucratividade. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente vai começar entendendo por que clareza é tudo. Depois, vamos usar duas lentes diferentes para analisar os custos. Aí, vamos encarar de frente o famoso e temido rateio. Em seguida, um passo a passo bem prático. E para fechar, vamos dar uma espiada em como a tecnologia está mudando tudo isso. Vamos começar? Bom, o primeiríssimo passo é simples. Para a gente poder organizar alguma coisa, a gente precisa saber o que exatamente estamos medindo. E no mundo dos custos, isso tem um nome: objeto de custeio. Pensa nisso como se fosse o alvo da nossa análise. O que a gente quer saber o custo? O objeto pode ser, sei lá, uma geladeira que a fábrica produz, a revisão de um carro numa oficina ou até o departamento de marketing inteiro. Definir isso com clareza é o ponto de partida para qualquer análise que se preze. Agora sim, vamos para a nossa primeira lente de análise. A forma mais fundamental de classificar um custo é pela sua rastreabilidade. Ou seja, a gente consegue ligar esse custo diretamente ao nosso objeto? É fácil fazer essa conexão? Os custos diretos, olha, são uma beleza. São fáceis de ver. Se a gente fabrica cadeiras, a madeira é um custo direto. Dá para saber exatamente quanta madeira foi usada em cada cadeira. Agora, os custos indiretos, esses dão um pouquinho mais de trabalho. O aluguel da fábrica, por exemplo. Quanto desse aluguel pertence a cada uma das cadeiras que a gente produziu esse mês? Não tem uma resposta óbvia, né? E é aqui que o bicho pega para muito gestor. Os diretos estão ali claros como o dia, mas são os custos indiretos que escondem as armadilhas. O jeito que a gente divide esses custos pode mudar completamente a nossa percepção sobre qual produto dá mais lucro ou até se dá lucro. Esse processo de dividir o bolo dos custos indiretos tem um nome técnico: rateio. E essa é uma das tarefas mais críticas e, vamos ser sinceros, muitas vezes subjetiva da gestão de custos. Se o critério de divisão for errado, a foto da realidade financeira sai toda distorcida. Ok, vamos para um exemplo prático para isso ficar bem claro. Imagina uma fábrica que faz dois produtos, o A e o B. A gente sabe os custos diretos de cada um, tá ali na tabela. Mas, além disso, tem R$ 9.000 de custos indiretos, o nosso bolo para dividir. Como a gente fatia esses 9.000 entre o A e o B? Vamos testar duas maneiras, uma usando a mão de obra como base e outra as horas que as máquinas trabalharam. Certo, primeira hipótese. Vamos supor que a gente acredita que a mão de obra é o que mais gera custo indireto, então a gente usa ela como base para o rateio. O CIF alocado, que é a fatia dos custos indiretos, fica assim: o produto A pega R$ 3.600 para ele e o B fica com R$ 5.400. O custo total deles passa a ser R$ 10.100 e R$ 15.900, respectivamente. Guardem esses números, hein? Mas espera aí. E se na nossa fábrica o que realmente consome recursos não são as pessoas, e sim as máquinas funcionando? Vamos recalcular tudo, mas agora usando as horas-máquina como critério. E olha só o que acontece. A divisão muda completamente. O produto A agora só pega 3.150 de custo indireto, enquanto o do B sobe para 5.850. A foto do custo de cada produto acabou de mudar, e muito. E este slide deixa tudo preto no branco. Dependendo do critério escolhido, o produto A pode parecer custar 10.100 ou 9.650. É uma diferença de quase 5%. Isso pode ser a diferença entre achar que um produto dá lucro e ele, na verdade, estar dando prejuízo. Percebe como a escolha do critério de rateio não é só um detalhe técnico, é uma decisão super estratégica.
Essa mudança toda que a gente viu no exemplo ilustra perfeitamente o que o professor Lawrence aponta no livro. A grande dificuldade está na subjetividade da escolha. Qual critério é o certo? Não existe uma fórmula mágica. A resposta está no bom senso e na análise estratégica do gestor, para encontrar a melhor relação de causa e efeito possível. Muito bem, vamos trocar de lente agora. Já vimos os custos pela rastreabilidade. Agora vamos classificar eles de outro jeito, pelo seu comportamento, ou seja, como eles reagem quando o volume de produção aumenta ou diminui. Olhando os gráficos fica bem fácil de entender. Foca no da esquerda, o dos custos fixos. É uma linha reta, horizontal. Pensa no aluguel. Não importa se a fábrica produziu 100 ou 1000 peças, o aluguel é o mesmo. Agora, o gráfico da direita. O custo variável total sobe junto com a produção. É a matéria-prima. Quanto mais produtos, mais matéria-prima e maior o custo. Mas aqui vem o pulo do gato. Quando a gente olha o custo por unidade, a coisa inverte. O custo variável por unidade fica sempre o mesmo. Já o custo fixo por unidade, esse diminui a cada novo item produzido. Pensa num aluguel de R$1.000. Se a gente faz 10 unidades, dá R$10 de aluguel por unidade. Se a gente faz 1.000, esse custo cai para só R$1. Esse fenômeno, essa diluição do custo fixo, é a famosa economia de escala. É por isso que, muitas vezes, produzir mais significa produzir mais barato por unidade. Ok, já vimos as duas lentes, a teoria. Mas como a gente junta tudo isso para, no fim do dia, calcular o custo de um produto? O autor nos dá um roteiro bem prático para isso. Esse processo de 6 passos é o nosso mapa do tesouro. Primeiro passo, a gente limpa o terreno, separando o que é custo de produção do que é despesa administrativa, por exemplo. Segundo, aplicamos a nossa primeira lente, dividindo os custos em diretos e indiretos. Terceiro, alocamos o que é fácil, os custos diretos. Quarto, encaramos o desafio do rateio para os indiretos. Quinto, somamos tudo e achamos o custo total da produção. E, finalmente, sexto passo, dividimos pela quantidade produzida para descobrir o custo de uma única unidade. Simples, lógico e muito, muito poderoso. Bom, os conceitos que a gente viu aqui são a base, são os pilares. Mas a contabilidade de custos não é algo parado no tempo. Ela está evoluindo, e muito, principalmente por causa da tecnologia e das mudanças no mercado. E essa evolução é impressionante. Lembra daquele nosso dilema do rateio, da subjetividade? Pois é, hoje a inteligência artificial já consegue analisar milhares de dados para achar o critério de rateio mais justo possível. E a transição tributária que vem aí em 2026 vai exigir uma integração total com a contabilidade de custos. Mas talvez o mais legal seja a internet das coisas. Com sensores, um custo como energia elétrica, que sempre foi indireto, pode ser medido por máquina, se tornando um custo direto, super preciso. A tecnologia está tornando a teoria cada vez mais real. E tudo isso nos traz de volta ao ponto principal. Dominar contabilidade de custos não é só um exercício acadêmico para passar na prova. É uma ferramenta de competitividade. É o que permite que uma empresa se entenda de verdade, otimize os seus recursos e tome as decisões mais inteligentes. E como o próprio autor ressalta, o mercado hoje exige respostas rápidas para perguntas essenciais. Qual o melhor sistema de custeio para o meu negócio? Como é que os custos afetam meus projetos? Como formar meu preço de venda? É para responder a essas perguntas que uma análise de custos bem feita, como a que a gente discutiu hoje, se torna absolutamente indispensável. Se essa análise ajudou a trazer um pouco mais de clareza sobre como enxergar os custos, imagina o que mais a gente pode descobrir juntos. Então se inscreva, siga nosso canal, salve este conteúdo para consultar depois e, claro, compartilhe com quem também precisa transformar dados em decisões inteligentes. Até a próxima!